Eu vou discutir agora uma coisa super importante, que é problemas de contorno com dielétricos. Vou fazer um problema de contorno com dielétricos. Eu queria que você prestasse atenção, porque ele decorre de tudo que a gente já aprendeu. O que vai mudar, na verdade, são as condições de contorno. Tá? Então, condições de contorno na presença de dielétricos. Veja só, você conclui algo sobre as condições de contorno sempre baseado nas equações de Maxwell, né? Na divergência de um campo e no rotacional daquele outro campo. Agora, as nossas equações, definindo os vetores D e P junto com E, se tornaram assim. A divergência de D é igual a ρ livre. O livre aparece com esse F de free, né? E a gente sabe ainda que o D é igual a ε0E mais P. Além disso, a outra equação de Maxwell, que diz que o rotacional de E é igual a zero, continua com essa mesma forma. Ela não é alterável. Tudo bem? Ok. Então, imagina que eu tenha dois meios, né? Aqui eu vou chamar de meio 1, meio 2 e meio 1, por exemplo, separados por uma película onde possivelmente eu tenho uma densidade de cargas, ligada ou não, ou livre. Tá? Se eu aplicar esta equação aqui, a integral dessa equação me diz que o fluxo de D é igual a carga livre, não é? Envolvida pela minha superfície. Então eu vou desenhar aqui uma superfície, uma pastilha, onde aqui eu tenho um vetor D2 e aqui eu tenho um vetor D1. Quer dizer, imediatamente antes da interface, o meu vetor de deslocamento elétrico é um vetor D1, imediatamente depois é um vetor D2. Tá? Esta equação tem que ser satisfeita. Então, se eu calcular o fluxo no limite dessa largura indo a zero, o fluxo vai ser simplesmente o produto escalar de D2 por essa superfície, está aqui o N, e o produto escalar de D1 com esta superfície aqui, cuja normal é um N para fora. Correto? Quando você projeta D2 em N, você está pegando só a parte perpendicular a ela. Então eu vou ter o seguinte, o fluxo aqui vai ser D2 perpendicular vezes uma certa área, que é essa área aqui, ó. E esse produto escalar, que é a projeção de D1 em N, vai ser menos D1 perpendicular vezes o A. Isso é igual à carga livre que tem nessa película aqui, que é igual a sigma livre vezes o A. Não é isso? Aí você cancela esse cara aqui e conclui que a normal, que a componente normal do vetor D sofre um salto devido a uma possível presença de uma superfície carregada com cargas livres. Olha só, se aqui eu tiver apenas carga de polarização, sigma B, esse cara aqui é contínuo. Se eu tiver um sigma livre, então esse cara aqui é descontínuo e o salto em D é exatamente igual a essa densidade de cargas. Bom, isso nós já tínhamos visto com um campo elétrico, não é? Por exemplo, vamos lembrar aqui. Pega uma superfície metálica, onde eu tenho uma carga superficial.
Quanto vale o campo dentro do metal? Vale 0. Quanto vale o campo fora do metal? 1 sobre 4π é 0, Q sobre R2 é L. Não é isso? Concorda ter um salto no campo ali, na componente normal? Tem um salto. De onde vem esse salto? Das cargas que estão no Perfeito, da superfície carregada. Né? O tamanho do salto depende disso aqui, ó. De quanto da densidade de carga nessa superfície. Né? Agora a gente está fazendo a mesma coisa para meios materiais. Para isso, eu vou usar o vetor D, que satisfaz uma equação de Gauss como essa aqui. Tá bom? Então tem uma interface que separa dois meios. Então o D normal, a componente normal do vetor D, é contínua se eu não tiver cargas livres naquela superfície. Eu posso ter até cargas ligadas, ela vai ser contínua. Se eu tiver um depósito de cargas livres, então o D vai ser um salto. A outra condição de contorno está ligada a essa equação aqui. Ó. Como é que eu integro uma equação do tipo ρe igual a 0? Isso não implica que a integral de linha de E dl é igual a 0? Tá bom, então, se eu tiver uma interface separando dois meios, meio 1 e meio 2, a integral de um caminho qualquer que inclua os dois meios vai me dar 0 sempre. Integral de E do campo elétrico, de EdL. Então eu vou desenhar um caminho assim, ó. Esse é o caminho de integração. Então aqui eu tenho um E1, aliás um E2, e aqui eu tenho um E1. Continua valendo esse mesmo resultado com ou sem dielétrico, que é o seguinte: se eu chamar isso aqui de L, isso aqui é um L, isso aqui é um epsilon, que eu vou tornar ele muito pequeno, eu vou ter produto escalar de E2 com L, que é um valor positivo, mais produto escalar de E1 com L, que vai dar um valor negativo, igual a 0. Só que o EdL, o produto escalar, é a projeção de E nessa direção paralela à superfície. Não é? Então eu tenho assim, vamos ser com calma, né? E2 escalar L, isso aqui é o L. Isso aqui é um epsilon. Eu vou fazer o epsilon muito pequeno para esquecer essa contribuição. Mais E1 escalar L, isso aqui é igual a 0. Na verdade, se eu chamar isso aqui de L, isso aqui é um menos L, né? Então aqui tem o sinal negativo. Então eu vou ter o seguinte, que o E2 paralelo menos o E1 paralelo vezes L, isso aqui é igual a 0. Quando você deixar o L. Então, o E2 paralelo é igual ao E1 paralelo. Então, eu tenho que a componente do campo elétrico é contínua. Só que se eu escrever o E em termos de D e P, eu vou ter o seguinte, que o D2 paralelo menos o P2 paralelo é igual ao D1 paralelo menos o P1 paralelo. Ou ainda, eu posso reagrupar assim, D2 paralelo menos D1 paralelo é igual a P2 paralelo menos P1 paralelo. Cuidado, que o rotacional de E é sempre 0. Mas isso não é verdade para o rotacional de P e B.
Eles podem não ser nulos. Quer ver um exemplo? Lembra daquele gelo que a gente congelou ele com campo elétrico externo? Criou um gelo assim, ó. Vou pegar uma barra de gelo assim. Onde o vetor de polarização ele tinha essa configuração. Lembra disso? Quanto vale o rotacional de P? P é uniforme. Quanto vale o rotacional de P dentro deste material? Por quê? A imagem do desenho sugere isso. Mas olha aqui, a integração da equação rotacional de E é fazer uma integral de linha. Pegue um ponto, pegue um caminho que circunda esse ponto, bem pequeno, e faça a integral de linha dele. Se você pegar um ponto inteiro aqui, pega esse ponto aqui, por exemplo, e integrar o PdL nesse caminho, ele vai dar zero. Dá para ver isso, não dá? Ora, o PdL é positivo, ora é negativo. E aqui nessas duas laterais é zero, porque P e L são perpendiculares. Entendeu? Agora, tem pontos ali onde o rotacional não é zero. Nas bordas. Nas bordas. Se você pegar essa borda aqui, esses pontos aqui, ó, a integral de linha de PdL não é zero. Neste caminho é simplesmente P vezes L, por exemplo. E nesse caminho aqui ele é zero. Então a integral de linha não é zero. Então o rotacional de P, assim como o rotacional de D, não são nulos. Entendeu? Então você vê que essa equação aqui, ela não define o D completamente. Então eu te digo assim, ó. Se a divergência de D é zero, significa que o D é zero em todos os pontos? Resposta não, porque eu preciso pensar ainda no rotacional dele, que é esse caso aqui. Esse caso aqui poderia tornar-se enganoso assim. Bom, como eu não tenho cargas livres, a divergência de D é zero, portanto D é zero em todo o espaço. Não é verdade, porque apesar da divergência de D ser zero, seu rotacional não é. E de fato não é. Tem campo elétrico fora ali, não tem? Tem campo elétrico, sim, claro, porque eu posso pensar que isso aqui é gerado por uma superfície carregada positivamente ou negativamente. Esse cara vai gerar linhas de campo parecidas com o dipolo. E como é que existe não é zero, o D também não é zero. Lembra da relação? Pega essa equação aqui. Lá fora o P é nulo, não? O P é certamente nulo, não tem material. Então eu tenho D porque eu tenho E. Aí pergunta, mas qual a origem do D se eu não tenho cargas livres? É o rotacional dele que está gerando esses campos. Olha só, eu estou repetindo. Apesar disso aqui ser zero, o hot do D não é zero. É isso que eu estou falando. Então tem uma fonte.